Fala aí, pessoal do YouTube, tudo bem? Lobo Cripto na área. Hoje, quinta-feira, dia 28 de agosto de 2025, estou aqui para mais uma análise crítica do Bitcoin. Nesse vídeo vamos falar da movimentação do Bitcoin que ensaia uma recuperação e os dados econômicos de hoje podem definir a tendência e, como sempre, eu vou trazer os pontos mais importantes desse movimento para você. Por isso, fique comigo até o fim do vídeo. Se possível, deixa aquele like para dar uma força. E se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, pois todos os dias eu posto vídeo de análise por aqui. Te convido também a participar do meu grupo de sinais Lobo Cripto Oficial. Lá são sinais 24 horas por dia, está com uma taxa de acerto incrível e a mensalidade é por apenas R$ 49,90. Para fazer sua assinatura, é só clicar no link que se encontra aqui abaixo na descrição do vídeo. Te espero por lá e bora lucrar juntos. Bom, meus amigos, começando pelo gráfico diário do Bitcoin, que está sendo negociado a 112.897 dólares. Bitcoin que está recuperando o fundo aqui do topo duplo, quando rompeu 111.884 dólares, ponto esse que se torna suporte para o movimento, tá? Então, o que acontece? Confirmou o topo duplo, como tinha trazido para vocês nos últimos dias, né? Primeiro topo, segundo topo, e aí perdeu aqui na segunda-feira, né? Vindo para baixo de 111.884 com grande volume vendedor, né? Que sugere a confirmação desse topo duplo, porém hoje está tentando recuperar. E eu digo que está tentando recuperar porque, como é uma análise do gráfico diário e esperamos o fechamento do candle para a confirmação da perda, agora precisamos esperar o fechamento do candle para a confirmação da recuperação. Então, hoje às 21 horas que fecha esse candle será importante demais, porque se fechar abaixo novamente de 111.884 complica, porque é o que acontece quando perde um padrão como esse, ele tende a tentar recuperar, mas na maioria das vezes não consegue, e quando perde novamente é o momento que mais cai, tá? Então, importante demais o dia de hoje, porque confirmando abaixo, segue na mesma projeção. A gente pega do topo até a base e joga no rompimento que já houve, né? Na segunda-feira. Com isso, a projeção para esse movimento é 101.499 dólares, que vem aqui perto da média de 200 no gráfico diário, que ao meu ver faz total sentido, tá? Então, meus amigos, vamos prestar atenção porque os dados econômicos de hoje, né, podem definir também essa tendência. Vejam só os dados importantes demais. 9h30 da manhã, PIB dos Estados Unidos trimestral e pedidos iniciais por seguro-desemprego, dois dados que o Fed fica de olho para a decisão da taxa de juros, dois dados que impactam demais os mercados, e esses dados também trazem muita volatilidade. Então se liguem 9h30 da manhã, porque teremos movimentos bruscos no mercado, e se esses dados vierem negativos para o nosso mercado, possivelmente o Bitcoin não segura em 111.884 dólares, tá? Então, de olho nesses pontos. Olhando aqui os outros tempos gráficos, 4 horas, vejam só, está subindo, está numa tendência de alta, fazendo já topo e fundo cada vez mais alto que os anteriores, porém, vejam só, o volume está decrescente, então não está tão forte essa recuperação. O VPVR está positivo, dizendo que há mais suporte para baixo do que resistência para cima, isso é positivo. Mas, olhando aqui o gráfico de 1 hora, vejam só o que está acontecendo nesse exato momento. Bateu na média de 200, que essa linha azul no meu gráfico está voltando. Então, para a gente ficar otimista, tem que romper aqui esses topinhos anteriores e permanecer acima da média de 200, que é a região de 113.301 dólares. Porque vejam só a última vez que tentou recuperar a média de 200. Havia perdido a média de 200, veio para cima, tentou recuperar, olha só, fechou um candle acima, mas não tinha tanto volume. Logo em seguida, um candle vendedor forte com volume acima da média e com isso gerou essa queda. Então a média de 200 é ponto decisivo
para a movimentação e sim, ela é uma forte resistência. Está vindo para baixo nesse momento, 112.896. Olhando a análise de sentimento, aqui melhorou demais, o sentimento de mercado está bem positivo, o long short ratio caiu com tudo, open interest subindo e o RSI para cima de 50, então está favorável para a continuidade de alta. Por isso, a média de 200 vai ser o ponto de definição desse movimento. Olhando o mapa de liquidação, ponto de liquidação para baixo, ponto de interesse de liquidação para baixo é 111.879 dólares, que pode servir de suporte, e acima 113.958 dólares, que pode servir de resistência, tá? Então anotem esses dados que são pontos importantes da movimentação do Bitcoin. Olhando também, meus amigos, a dominância do Bitcoin, isso muito nos interessa por causa das altcoins, né? Dominância do Bitcoin segue em queda. Olha só, um candle vermelho no dia de hoje. Ontem subiu um pouquinho, por isso que as altcoins ficaram mais fracas, mas hoje está caindo. E com essa movimentação um pouco mais otimista do Bitcoin, se começar a cair forte aqui a dominância, as altcoins vão se movimentar muito bem. Eu acredito que toda essa definição vai ser às 9h30 da manhã com os dados econômicos, tá? Se vierem positivos, o mercado vai reagir muito bem nessa movimentação. Então se liguem nesse movimento das 9h30 da manhã dos dados econômicos, tá? Bom, meus amigos, olhando então também o ETH, vamos ver como está o ETH. O ETH que até então segue em alta, o Bitcoin estava bem pessimista, mas o ETH, inclusive falei ontem, né, estava otimista e permanece ainda otimista. Deixa eu tirar aqui alguns traçados para a gente entender melhor esse movimento. Vamos tirar esses de cima, vamos deixar o topo, a resistência principal é aqui desse topo anterior também que bate 4.795 dólares. E o ETH, enquanto acima da média de 21, que é essa linha amarela no meu gráfico, que está posicionada em 4.446 dólares, tudo certo com esse movimento, tá? Porque a estrutura é de alta, topo mais alto que o anterior, fundo mais alto que o anterior. Agora o problema, meus amigos, é se o ETH perder essa média de 21. Por quê? Ao perder a média de 21, possivelmente vai voltar para o fundo anterior. E vejam só o que pode formar se voltar para o fundo anterior, que é 4.062 dólares. Poderia formar também o topo duplo, que é padrão de reversão de tendência. E se perder 4.062 dólares, como o Bitcoin perdeu o fundo do topo duplo, né? Pode então ter uma virada de tendência no mercado, isso daqui se transformar numa tendência de baixa. Mas por enquanto segue bem otimista e isso é bom para a gente pensar também nas altcoins, né, seguindo aí forte no movimento, que inclusive nosso indicador de altcoin season subiu para 59, começa a ficar otimista, começa a ficar perto de uma altcoin season. Mas é o Bitcoin que manda nessa bagaça toda e o Bitcoin então tem que ficar acima de 111.884 dólares, porque senão o mercado pode vir para baixo, tá? Então é importante demais o dia de hoje, o fechamento do candle diário do Bitcoin, beleza? Por hoje é isso, espero que você tenha gostado e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.